Desde pequeno, você aprende o que é certo e errado. Obedeça, siga, seja bom. E por dentro, algo se contorce. Porque o que chamam de moral nunca te pareceu natural. E Nietzsche sabia por quê. A moral não nasceu da razão, nasceu da fraqueza. Para Nietzsche, os valores que te ensinam, humildade, obediência, sacrifício, não vieram dos fortes, vieram dos ressentidos, dos que não podiam vencer pela força e criaram outra lógica, uma moral que inverte os papéis e faz da fraqueza uma virtude. Ele chamou isso de moral de escravo, um sistema em que tudo que é potente, vital, criativo passa a ser visto como pecado, enquanto a renúncia, a culpa, a submissão são exaltadas como sinais de bondade. Mas, no fundo, é só vingança simbólica. A igreja, o Estado, a cultura, todos colaboraram para cristalizar esse jogo. E você cresceu dentro dele, acreditando que desejar é errado, que duvidar é perigoso, que pensar por si é rebeldia. Mas Nietzsche te olha nos olhos e pergunta: quem você seria sem essas amarras? Porque a moral tradicional não te liberta, te castra. Ela define o bem como a ausência de conflito. Mas Nietzsche viu o conflito como origem da criação. Ele dizia: precisamos do caos dentro de nós para dar à luz uma estrela dançante. Você não nasceu para obedecer, nasceu para criar. E criar exige rasgar normas, desfazer certezas, matar os ídolos, inclusive os internos. Nietzsche falou disso em sua sentença mais radical: Deus está morto. Não como provocação religiosa, mas como crítica à base da moral ocidental. Quando Deus morre, morre junto à ideia de um bem absoluto, de um certo e errado imutáveis. E com isso vem um abismo. Um mundo sem manual, sem garantia, sem mapa. E então, Nietzsche pergunta: você está pronto para criar seus próprios valores? Porque o problema não é viver sem verdade, é continuar fingindo que ela existe. Nietzsche via isso como a doença do Ocidente, a necessidade desesperada de sentido, de certeza, de salvação, como se não pudéssemos suportar o peso do real sem um véu que o cubra. Mas o real, para Nietzsche, é força em fluxo, é vontade de potência, é vida em expansão. E a moral tradicional tenta conter isso, tenta domesticar o trágico. Mas a vida não é domesticável. E você também não deveria ser. Por isso ele odiava os últimos homens, seres conformados, satisfeitos, previsíveis, que trocaram o risco pela estabilidade, a criação pela segurança, a liberdade pela mediocridade. E Nietzsche grita: o que é grande no homem é ser uma ponte, não um fim. Ser ponte entre o que fomos e o que podemos ser, entre a moral herdada e a ética inventada, entre a verdade imposta e o pensamento criativo. E essa ponte você só constrói quando para de seguir e começa a afirmar a vida. Quando Deus morre, o chão some, e o que resta é o niilismo, a sensação de que nada tem valor, de que tudo é vazio, de que a vida perdeu o sentido. Nietzsche viu isso como inevitável, mas não como o fim. Para ele, o niilismo é a febre que antecede a cura. A cura não é voltar ao passado, nem inventar novas ilusões. É encarar o vazio e atravessá-lo. É suportar a ausência de sentido como um artista suporta a tela em branco. Porque ali, naquele abismo, nasce a possibilidade de algo novo. Nietzsche chamava isso de vontade de potência. Não é vontade de dominar o outro, é vontade de criar, de afirmar a vida mesmo em sua crueldade, mesmo sem garantia, mesmo sabendo que tudo é fluxo, contradição, dor. A moral tradicional quer salvar o homem da vida. Nietzsche quer salvar a vida do homem domesticado, do homem que não arrisca, que não grita, que não cria. E por isso ele anuncia: é preciso superar o homem, é preciso criar o além do homem. Esse além do homem não é um super-herói,
Não é um ideal, é alguém que vive sem precisar de verdade absoluta, que cria seus próprios valores, que dança sobre o caos com lucidez, que ri mesmo sabendo que tudo acaba. A liberdade, para Nietzsche, é perigosa, porque ser livre é ser responsável por si, é não ter em quem colocar a culpa, é não poder se esconder atrás de um dever, é se tornar autor da própria ética. E isso assusta, porque ninguém te ensina a ser livre. Ser livre é suportar o trágico, é amar o destino, amor fati, é dizer sim à vida como ela é, não como você queria que fosse. É olhar para o absurdo e sorrir, porque nesse sorriso há força, há afirmação, há potência. Nietzsche não quer que você seja bom, quer que você seja inteiro, que aceite seus impulsos, sua raiva, seu desejo, não para se entregar a eles de forma cega, mas para integrá-los, para transformá-los, para viver com intensidade, não com culpa. A verdade para ele não é algo que se descobre, é algo que se cria. Cada época cria suas verdades, cada cultura inventa seus valores. E você, como indivíduo, também pode, mas só se tiver coragem de destruir os ídolos que te habitam. E isso dói, porque os ídolos são confortáveis. A moral herdada é uma almofada onde você deita. Mas Nietzsche vem arrancar isso, não para te fazer cair, mas para te fazer levantar, por si, com seus próprios pés, com sua própria ética. No fim, Nietzsche não quer te consolar, quer te incendiar, quer que você arda com a vida, que diga sim ao que é, que transforme dor em força, fracasso em poesia, caos em criação. Porque, como ele mesmo disse, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. E talvez seu porquê ainda esteja por ser criado.